Boa tarde, gente, tudo bem? Estamos aqui então com a nossa aula de terça-feira, dia 12 de maio de 2020. Vamos começar então aí escrevendo a data, né? Gravataí, 12 de maio de 2020, terça-feira, oração, né? E a nossa rotina. Vamos aqui fazer a nossa oração de hoje. Senhor Jesus, muito obrigado por mais esta semana, por mais esse dia de aula. Abençoa essa aula, que todos consigam compreender o conteúdo, que nada de mal nos aconteça. Abençoa todas as pessoas. Em nome de Jesus, amém. Obrigada. Então, nós começamos ali com matemática nas figuras geométricas planas, tá? Então, o exercício é assim: pense em objetos ou embalagens com essas formas e registre aqui. Então, círculo, né? Tudo que for círculo, que for redondinho, vocês vão escrever ali, né? Pode escrever bola, várias coisas que vocês conhecem aí. Quadrado, né? Um dado, uma caixinha, alguma coisa assim. Retângulo, né? Pode ser um tijolo, um paralelepípedo, um estojo, tá? E o triângulo, né? Pode ser aí uma pirâmide, um cone, tá? E escrevam ali. Só escrever, tá? Depois nós temos geografia, tá? Vamos começar aqui o nosso volume 2. Aqui o nosso volume 2, esse do bichinho verde, tá? Geografia lá na página 2, tá? Hoje é só leitura, tá? Sobre trabalho no campo e na cidade. Então, ali a gente tem uma historinha da Turma da Mônica, né? Uma tirinha aqui. Dudu em Quanto Trabalho. Aí tem um homem lá roçando, né? Com uma enxada lá na terra. Depois ele vai lá e rega lá o que ele plantou. Depois ele volta, depois de um tempo, cresceu um milho no milharal. Aí ele vai lá, colhe os milhos, vende os milhos, né? Depois a pessoa que comprou os milhos dele vai levando lá para outro lugar para vender. Ele vai mostrando depois no mercado. Uma pessoa vai lá e compra, a outra vai lá e compra. A mãe do Dudu vai lá e compra e faz. E daí ela lê assim. Ela fala assim: trabalhão, né? Mas e agora que vem mais difícil? Fazer o Dudu comer. O Dudu é um personagem da Turma da Mônica. Esse aqui, ó. O loirinho. Que ele não gosta muito de comer. Então a mãe fala, né, que dá um trabalhão lá para plantar o milho, colher, vender e tudo mais. E daí o Dudu não quer comer. Então, quais espaços foram representados na história? Então a gente viu ali, né, lá na zona rural, que foi plantado milho, né, e foi colhido, foi vendido, e depois ele foi parar na cidade, na zona urbana, tá? B. Você observou que há diferentes atividades em cada lugar retratado. Comente sobre as diferenças entre as atividades no campo e na cidade. Então, pode escrever ali na B, então, o que é feito lá no campo, o que é feito na cidade, o que tem de diferente. C. Essas atividades têm uma relação de dependência? O que é uma relação de dependência? Uma coisa depende da outra? A plantação, né, a colheita depende lá da venda, a venda depende disso? O que vocês acham? Daí vocês têm que escrever lá bem simples e responder, tá? Depois começa uma leiturinha ali na página 3. No campo, as principais atividades econômicas são a agricultura, a pecuária e o extrativismo. A gente já vai ver aqui que é cada uma dessas palavrinhas, que é cada uma dessas coisas. Já na cidade, o comércio, a indústria e a prestação de serviços são as atividades econômicas mais importantes. Então, atividades econômicas é qualquer atividade organizada com o objetivo de fornecer produtos, bens ou serviços que atendam às necessidades das pessoas que gerem lucro. Trabalho no campo. O trabalho no campo está relacionado à agricultura, à pecuária e ao extrativismo. A agricultura evoluiu ao longo da história graças às novas tecnologias e conhecimentos. Muitos instrumentos são utilizados para o desenvolvimento das atividades no campo. O arado, por exemplo, é um instrumento rústico feito de madeira ou ferro movido a tração animal. Então, o que é tração animal? São os bichinhos, né? Ali, ó, os bois que carregam esse arado que vai preparando a terra.
Sua finalidade é criar frestas no solo onde são plantadas as sementes. Então, parece um pente assim na terra, vai puxando a terra para poder plantar ali as sementes. Ainda hoje o arado é utilizado em pequenas propriedades, mas essa é uma cena cada vez mais rara. Você sabe explicar por quê? Por que será que é raro? Porque agora deve ter, de repente, alguma tecnologia, né, que ajuda a fazer esse movimento aí que o arado fazia, tá? Depois, página 4. Novas técnicas contribuíram para diversas etapas da agricultura. Atualmente, para preparar a terra, plantar e colher, há alternativas tecnológicas como a rotação, a irrigação e a fertilização do solo, por meio de máquinas. Muitas técnicas tradicionais ainda são aplicadas, porém, nas grandes propriedades agrícolas, os tratores e inovações tecnológicas são responsáveis por grande parte do trabalho. Daí tem ali, ó, o corte manual da cana-de-açúcar, né, que era feito com uma foice. E lá embaixo, máquinas utilizadas na colheita da cana-de-açúcar, lá, ó, com uma máquina. Depois ali, página 5. A pecuária é uma atividade econômica voltada à criação e reprodução de animais, os quais são destinados à produção de alimentos e matérias-primas. Então, tem uma pessoa tirando leite da vaca ali, né? Isso é pecuária, criação de animais. Assim como na agricultura, a pecuária aprimorou suas tecnologias, aplicando ciência e tecnologia no manejo de animais e na produção de seus derivados. Daí tem ali a criação de ovelhas, depois ali uma ordenha e ali as roupas feitas com a lã da ovelha. Aí depois a nossa última página que é de leitura. No Brasil, a pecuária concentra-se na criação de bois, ovelhas e cabras. No entanto, na ilha de Marajó, no Pará, os búfalos se destacam na paisagem e representam uma importante atividade econômica para os moradores. De acordo com o censo agropecuário realizado pelo IBGE em 2017, o estado do Pará concentra o maior volume de criadores de búfalos. Os rebanhos fornecem trabalho para os pecuaristas e também garantem as atividades de artesanato na região. Então, ali tem uma criação de búfalos e depois ali um artesanato feito com couro de búfalo. O extrativismo é a atividade que consiste em extrair da natureza recursos vegetais, minerais ou animais. Então, na próxima aula de geografia, a gente vê o que são os exemplos. Então, hoje geografia era só essa leiturinha, tá? Depois, ali, por língua portuguesa, vamos terminar o nosso livro, volume 1, tá? Com a pontuação usando as aspas. Releia os trechos de 2 textos lidos nesse capítulo. O leão e o ratinho. O leão, porém, não lhe fez mal algum. Segue em paz, ratinho, não tenhas medo do teu rei. A juba do rei. Mas o biólogo alerta: ao invadir o espaço desses grandes predadores, o homem fica suscetível a encontros ocasionais que podem causar acidentes, se esses animais estiverem com fome, portanto é preciso cautela. Em ambos os textos há a reprodução da fala de alguém. Sublinhe. Então, eu não vou mostrar agora aqui, mas vocês vão ter que sublinhar lá a fala de alguém, tá? Passar um risco embaixo de lápis de escrever, tá? B. Em qual deles a fala é de um personagem de um texto de ficção? Então, é do leão e o ratinho ou a juba do rei? Marcar um X. C. Qual é o sinal de pontuação que inicia essa fala? É aspas, né? Aquelas 2 coisinhas, ou é o travessão? D. Em qual deles a fala é o depoimento de uma autoridade no assunto tratado no texto? O leão e o ratinho ou a juba do rei? Marcar um X também. E. Qual é o sinal de pontuação empregado no início e no final dessa fala? Aspas ou travessão? Tem que olhar lá o que apareceu. As aspas são sinais de pontuação utilizados em textos com diferentes finalidades, como indicar que uma palavra está escrita em língua estrangeira, identificar o uso de gíria, entre outras. Nos textos jornalísticos é comum o uso das aspas para identificar a fala de outra pessoa, ou seja, de alguém que não é o autor do texto. Depois ali, nós faríamos, né, se estivéssemos em sala, essa exposição oral. Então, vocês vão fazer só aqui a parte, né, que é do livro, mas não vai ter nada, né, a gente pode fazer depois, na volta, ou se quiserem, podem gravar um vídeo, tá?
Então, exposição oral. Qual é o seu animal preferido? Faça uma pesquisa sobre ele e apresente as informações para a turma. Então, na verdade, vocês vão desenhar, tem que fazer um desenho aqui, né? Sua pesquisa será sobre qual animal? Desenho ou colhe uma imagem. Então, vão colar aqui, ó, nesse quadradinho, ou vão colar uma figura, né, do animal preferido de vocês, ou vão desenhar o animal preferido de vocês, tá? 2. Busque informações em revistas, livros e sites. Dados importantes que você deve pesquisar. Onde vive esse animal? Vou escrever do ladinho. Quais são as suas características físicas? Escreve ali. Ele, sei lá, é grande, é pequeno, ele voa, ele rasteja, enfim. D. De que se alimenta? O que esse animal come? Quais são as principais curiosidades sobre esse animal? Aí, se tem alguma coisa de diferente desse animal, vocês vão escrever, tá? Depois, página 67. 3. Com base nas respostas a essas questões, escreva um texto dividido em parágrafos. Parágrafos são os pedacinhos, né, do texto, com as principais informações pesquisadas. 4. Leia várias vezes seu texto e treine para falar as informações principais, como se você estivesse diante da turma. Então, assim, ó, se vocês quiserem, vocês podem estar fazendo um videozinho e mandar para pro no privado, tá? Dessa atividade. Só façam até a atividade 4, tá? O resto não tem como fazer, porque a gente não vai ter como apresentar um pro outro. Então, depois, a página 68 é só uma leitura, né? Uma retomada do que a gente aprendeu no livro. Fala o que são as fábulas, o que é o texto de divulgação científica, substantivo coletivo, pontuação, né? A divisão silábica lá da monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. É só uma leitura, tá? Aqui não tem atividade. E a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês consigam ouvir a pro. Se alguém tiver achando que tá muito baixo, me fala lá, tá? Cuidem bem se vocês estão colocando o volume alto do celular ou do computador, do tablet, do notebook de vocês, tá? E é isso, tá? A gente vai estar então combinando depois o horáriozinho da nosso encontro, tá? Quarta-feira. Então é isso. Façam as atividades bem tranquilos, tá bom? Um beijo.